Se você não está realmente fazendo, nem resolvendo o problema e nem encantando o seu paciente com atendimento, aí realmente pode ser que você tenha dificuldade de falar o preço, de cobrar, de botar preço, porque você não enxerga também. Agora, se você já faz isso, pelo amor de Deus, precisa cobrar, precisa valorizar. O problema não é o paciente, o problema é você. O problema é sua mente aí que está te sabotando. Eu sou Wilder Sidney Guimarães, eu sou médico, sou educador e sou empreendedor. Sou especialista em ajudar médicos a viverem apenas de atendimento particular e exercer a medicina como sempre sonharam. Ajudar médicos a faturarem acima de 25, 50, quiçá 100 mil reais todos os meses apenas de atendimento particular. Detalhe, sem se matar de trabalhar e sem fazer esqueminha, tá? Na live de hoje eu vou falar sobre algumas desculpas que a gente identifica aí no discurso de muitos médicos, né? São desculpas que estão impedindo esses médicos de terem um consultório particular que fature acima de 25, 50, quiçá 100 mil reais todos os meses apenas de particular, tá bom? Qual que é a primeira desculpa que pode estar te impedindo de ter um consultório particular que fature acima de 25 todo santo mês? Qual é a primeira? Vamos lá! Não vou aumentar o preço da minha consulta ou do meu serviço porque o paciente não vai pagar. Na verdade, tem gente que nem começa a atender particular porque tem medo de cobrar, do paciente não poder pagar, né? E quem já está atendendo, quem já tem consultório, quem já atende pacientes particulares, muitas vezes tem dificuldade de aumentar os seus preços, de precificar de forma adequada, tá? Eu não estou nem falando para você cobrar, para você explorar o paciente. Eu estou falando para você cobrar um preço justo, estou falando para você precificar de forma adequada, tá? O seu serviço, a sua consulta, o seu exame, o seu procedimento, sua cirurgia, o seu programa de acompanhamento intensivo, enfim. Essa é uma desculpa clássica, né? De não aumentar o preço ou de não cobrar porque o paciente não vai pagar. Mas na verdade, o que acontece? Por que isso é uma desculpa? Será que é o seu paciente que não quer pagar? Será que é o seu paciente que não valoriza e por isso ele não quer pagar o seu serviço? Ou será que é você que não valoriza o seu serviço e por isso tem vergonha, medo, receio de cobrar? Para pensar, de verdade. Será que é o paciente que não vai pagar porque ele não vê valor ou é você que não vê valor ainda no que você faz? E ó, eu quero te dizer o seguinte, se você está realmente fazendo uma medicina de qualidade, se você está fazendo um atendimento médico onde você resolve o problema do paciente e você consegue fazer um atendimento diferenciado e o paciente perceber isso, se você não está realmente fazendo, nem resolvendo o problema e nem encantando o seu paciente com atendimento, aí realmente pode ser que você tenha dificuldade de falar o preço, de cobrar, de botar preço, porque você não enxerga também. Agora, se você já faz isso, pelo amor de Deus, precisa cobrar, precisa valorizar. O problema não é o paciente, o problema é você. O problema é sua mente aí que está te sabotando, entendeu? Você precisa entender que para você chegar onde você chegou, para você hoje ser médico, para você ser médica, para você ser especialista, para você ter o seu próprio consultório ou para você que está investindo num consultório, você fez todo o investimento de uma vida. Tem uma frase de um livro, na verdade, né? Que é assim, ó, o paciente fala assim para o médico, mas doutor, 500 reais por uma única consulta? E aí o médico responde, não, são 500 reais por uma vida inteira dedicada a cuidar da saúde das pessoas. Entende? Você precisa entender isso. E eu sei que provavelmente a maioria de vocês que estão me ouvindo, me vendo agora, talvez nunca tenha tido a oportunidade de ter sido exposto a esse tipo de assunto, né? Ele não... Eu entendo, né? Porque eu também não tive acesso a isso, né? Eu tive que aprender isso sozinho, sabe?
eu tive que estudar muito, eu tive que investir também muito, eu tive que pagar cursos, mentorias, enfim, para que hoje eu entenda o valor do meu trabalho, sabe? Para que hoje eu precifique de forma adequada o meu trabalho, tá? Os convênios, os planos de saúde, o SUS, os hospitais grandes aí que você trabalha, as clínicas populares, eles também não querem saber do seu investimento, entendeu? Eles só querem te pagar uma merreca. Então, assim, um dos pilares do CVM é exatamente o foco total no paciente, né? E o foco total no paciente quer dizer o quê? É você pegar todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, todo o seu know-how e servir o seu paciente da melhor forma possível. É sobre isso. Quando você aprende a se posicionar, por exemplo, na internet, quando você aprende a fazer um atendimento que é diferenciado, o seu nome corre, né? E hoje com a internet o nome vai longe, né? Antes era um boca a boca muito presencial, muito, né, que dependia muito da cidade, né, de forma local. Hoje, com boca a boca virtual, tem alunos nossos, por exemplo, que estão operando pacientes que moram em outros estados e até em outros países, tá? Tem uma aluna oftalmologista que ela operou uma paciente, ela opera no Rio e a paciente veio de Portugal para operar com ela. Olha que massa. O grande segredo é você aprender os 3 pilares. Todo negócio ele precisa de 3 pilares. 3 pilares. Todo tipo de negócio, todo tipo de atendimento particular. E a gente fala aqui de consultórios médicos, de clínica médica. Se você aprender os 3 pilares, eu duvido que você fique sem cliente. E eu não comecei essa parada aqui hoje não, tá? Eu não estou fazendo a minha primeira semana de live. Eu comecei em 2019, o CVM em 2019, julho de 2019. Eu já ajudei mais de 1.100 médicos, tá? Mais de 1.100 médicos. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Médicos que têm consultórios com agenda cheia, e quando eu falo cheia não é lotada. Agenda lotada é a agenda de paciente de plano, é a agenda de médico de plano, que atende 40 por dia. Não, eu estou falando de agenda cheia, cheia do número de pacientes que o médico quer atender, o médico ou a médica quer atender. E quando o médico, 3 pilares, vamos lá. Quando o médico ou a médica aprende a atrair o paciente certo, quando ele aprende a encantar o paciente certo e quando ele aprende a fidelizar o paciente certo, quando você tem isso aqui, nunca mais você vai ficar sem clientes. Nunca mais. Só quando você realmente não quiser mesmo, entendeu? Não quero mais, vou fechar o consultório. Então, eu vou tirar férias, vou fechar a agenda. Eu tenho uma aluna que foi interessante o caso dela, que ela entrou de licença maternidade e aí ela fez uma lista de espera. As pacientes esperaram ela voltar para o consultório 4 meses na lista de espera, mas não quiseram ir com os outros médicos. Por quê? Porque o atendimento dessa médica é diferenciado, é padrão CVM, como a gente chama, né? Tem um selo de qualidade CVM. Então, essa médica, ela atende quantos pacientes ela quiser. Foi até engraçado, né? Porque na época que ela entrou de licença, ela foi lá e parou de fazer as estratégias de marketing, porque ela falou, gente, eu tô com agenda, sei lá, para um mês, sei lá, lista de espera para não sei quanto. Então eu não vou ficar fazendo marketing porque eu já tô tendo que lidar com os meus pacientes atuais aqui, não quero trazer pacientes novos. Então enquanto a maioria tem dificuldade de trazer pacientes novos, vou falar aqui com a boca cheia. Os meus alunos, as minhas alunas, tem aqui muitas vezes diminuir um pouco a intensidade do marketing para poder, né, não trazer tanta gente, né? Então isso é massa, sabe? Isso é massa, isso dá previsibilidade, né? Isso dá segurança, né? Mas assim, qual que é
voltando para o início, né? A coisa mais importante aqui é você acreditar, né? Você valorizar o seu trabalho. E aí depois que você valoriza o seu trabalho, o próximo passo é o quê? Estruturar esse serviço. Não adianta nada você cobrar R$1.000 numa consulta e na hora que o paciente sentar lá, você fazer uma consulta meia boca, você fazer um atendimento de plano, tá? Você fazer um atendimento de SUS. E tem muita gente que eu conheço que atende, que tem consultório particular, e aí de manhã está no plano, aí vem para o consultório particular à tarde, e aí ele acaba fazendo a mesma coisa que ele fazia de manhã, que ele atende de manhã lá, correndo um paciente a cada 5 minutos, tem tempo nem de respirar, e aí de tarde o paciente particular acaba fazendo a mesma coisa. Se você fizer isso, aí realmente não adianta só cobrar um preço alto se você estiver entregando um serviço meia boca, tá? Vamos lá, Tiagão, mostra o print aí. Print da primeira desculpa, né? Primeira consulta, R$650, 1h30 de duração com retorno de 30 dias de 1 hora. Acompanhamento, R$500. Retorno só se muito necessário, mas não falo isso para os pacientes. Esse mês já tenho 3 consultas primeira vez agendadas, nenhum reclamou do preço, segundo minha secretária. Isso aqui é um aluno nosso, né, que compartilhou com a gente. Aumentou o preço, né? A primeira vez, consulta de primeira vez, pacientes novos, 650 e consultas de acompanhamento, R$500. E aumentou e ninguém reclamou. Por quê? Porque vale, tá? Porque o médico, a médica está entregando valor, tá? Aqui mais uma, ó. Aconteceu uma coisa, eu ia aumentar a minha consulta de 450 para 550, mas outros profissionais daqui cobram 700 e 800. E no final das contas eu decidi aumentar para 700. Já tenho 2 pacientes agendados nesse valor, minha secretária disse que nenhum reclamou e pagaram metade adiantado. Pagaram metade adiantado. Nem reclamaram e ainda pagaram metade adiantado. Entende? Repito, será que é o médico que tem dificuldade? Será que é o paciente que tem dificuldade de pagar? Ou será que é você que ainda não valoriza o seu trabalho? Né? Então, é sobre isso. Vamos lá, segunda desculpa, tá? Vou já dar uma olhada aqui no chat do Instagram que tá bombando. Já vejo aí, pessoal. Só um momentinho. Qual é a segunda desculpa? A segunda desculpa é: não vou investir no consultório particular porque minha cidade é pequena. Né? É como se fosse uma continuação da primeira desculpa. Né? A primeira desculpa, será que os pacientes vão pagar? A segunda desculpa é: não, mas a minha cidade é pequena, tem muita gente pobre, né? Gente, na verdade, todas as cidades do Brasil tem gente pobre e também tem gente rica, tá? E sabe o que eu tenho percebido? E tenho recebido muito feedback nesse sentido dos meus alunos? Os pacientes, muitas vezes os pacientes que têm até menos condição são os pacientes que mais valorizam o trabalho. Então não tem a ver com você atender particular, não necessariamente você vai atender só gente, sabe, de classe A mais, e às vezes a gente fica com um monte de preconceito, porque a pessoa rica é chata, não sei o quê. Pô, isso é preconceito, sabe? Talvez você precise repensar, né? Como que você enxerga as pessoas. O dinheiro, ele não define caráter, entendeu? Ele não define comportamento, entende? Então, poxa vida, eu lido com médicos, né? Todos os meus alunos, meus clientes são médicos. E tem médico que ganha muito dinheiro, que é gente finíssima, e tem médico que tá ali no perrengue, que é chato pra caramba, sabe? Que é cri-cri. Então, não tem a ver com você ter paciente ser chato, não ser chato, ser gente boa, não ser gente boa, não tem a ver com grana. A questão toda é o que você tá, qual é o tipo de serviço que você está oferecendo e como é que você tem divulgado isso. Tá? Porque, inclusive, é até possível de você estruturar serviços particulares organizando como que você posiciona isso, né? Como que você atrai esse paciente, como que você encanta, como você fideliza, fazendo isso de forma que focada em cada público, tá? Tendo lucro, tendo resultado. É possível também. Então, o particular não necessariamente é só
para pessoas de alta renda. Isso é uma balela, tá bom? Isso é uma balela. Então, assim, nas cidades pequenas tem... O que acontece? Hoje, de novo, repito, cidade pequena tem... mas a minha cidade só tem 50 mil habitantes, só tem 30 mil habitantes. Gente, eu mostrei essa semana, falei sobre a cidade de Itaberaba, que é a cidade de um aluno nosso que tem um faturamento acima de 100 mil. Tá? E é uma cidade pequena, tá? E que também não tem o IDH de 9 não, entendeu? Mas o que acontece? Os pacientes vêm de outras cidades, os pacientes, cidade pequena, se você faz um serviço bem feito, uma corrida de moto aqui atrás, cidade pequena, se você faz um serviço bem feito, acima da média, seu nome corre rápido, os pacientes vão falar bem de você rápido, entendeu? Se você é geriatra, por exemplo, o paciente vai lá no parque e junta com os outros idosos, fala bem de você. Se você é pediatra, o grupo das mães lá da escola vai falar bem de você. Se você é um cirurgiã e você opera alguém, o pessoal vai falar bem de você. Se você é obstetra, GO, a mulher vai falar bem de você. Se você é urologista, os homens vão falar bem de você. Repito, não tem a ver com... Aqui eu estou trazendo alguns exemplos de coisas externas. O paciente não tem dinheiro, minha cidade é pequena, minha cidade... Isso é externo, isso você não tem controle. Sabe o que você tem controle? Fazer um serviço incrível. O marketing digital, as estratégias de marketing através da internet, hoje em dia, são muito poderosas, muito mais baratas e você pode medir. Então, é uma outra forma de você crescer bastante, tá? Deixa eu mostrar para vocês um print aqui, ó. Vai lá, Thiagão. Olha só. Minha cidade é pequena. Isso aqui é uma aluna, tá? Abre aspas. Minha cidade é pequena. Então eu não calculo deslocamento. Minha consulta no consultório é R$400 e dura 1 hora. Como no hospital costuma ser até umas 2 horas, a minha avaliação é sempre... Vou após às 18, cobro o dobro, R$800. E se precisar acompanhar nos outros dias, cobro R$500 o dia. O pagamento tem que ser antecipado. Cidade pequena, aluno nosso fazendo atendimento de R$400, R$800, tá bom? E os pacientes pagam por quê? Porque a gente está falando de saúde das pessoas, a gente está falando do bem mais precioso que as pessoas têm, que você tem, que eu tenho. A gente paga, tá? A gente paga. O Wesley está perguntando aqui, ó, Wesley Maxwell, como competir com médicos mais renomados ou qualificados? Wesley, através do método CVM, é só aplicar o método CVM, Wesley. Por exemplo, hoje em dia, uma das coisas que é mais fácil para o médico mais jovem é utilizar o que eu acabei de falar, de estratégia de marketing. Entendeu? É lidar melhor com as tecnologias. Eu tenho um aluno, Wesley, que ele é cirurgião vascular. Ele era, eu não sei se ainda está, né? Mas porque já faz a última vez que eu conversei com ele já faz uns bons 1 ano e meio, 2 anos. Ele era professor universitário, com doutorado, tinha uma clínica gigante na cidade, tá? E ele procurou a gente exatamente, eu fiz uma consultoria individual com ele, e ele me confidenciou isso na consultoria. Ele falou assim: Sidney, eu procurei vocês por quê? Porque, cara, antes era só eu aqui na cidade, tá? E aí depois começou a chegar outros, né, até residentes meus, a abrir consultório. E eu aqui atendendo convênios na minha clínica grandona, atendendo convênio e a agenda cheia de convênio, e atendendo daquele jeito, né, na correria e tudo mais, e tendo que atender muito para poder ter um faturamento maior. E aí chegaram na cidade outros médicos mais jovens e os caras começaram a investir nas estratégias de marketing e começaram a cobrar sua particular, atender sua particular, não se credenciar a convênio. E quando eu vi, os médicos que nem tinham saído direito ainda usando fralda, né? Ele falou alguma coisa assim, cheirando a leite, uma coisa assim, né?
pô, os caras voando no consultório particular, né? E eu, né, ficando para trás. Então, pô, me ajuda. E tipo isso, entendeu? Então, Wesley, como é que você concorre com quem é mais qualificado e mais renomado? Cara, foco total no paciente. Primeiro, entregando muito valor, tá? Muito valor, através das redes sociais, né, do seu site, de verdade, entregando muito valor. A gente tem aluno, cara, que faz live toda semana, velho, entregando muito valor, educando os pacientes, explicando, sabe? Educação em saúde mesmo, sabe? E depois disso, obviamente, esses pacientes eles vão se conectar com você. O próximo passo é o quê? É você ter um serviço que encante e fidelize, tá? E isso é o diferencial do CVM, isso passa pela secretária, tá? Ó, a Luciene é nossa, ela é secretária de uma aluna nossa e inclusive a gente tem um curso para secretárias, né? Que eu acho que a Luciene já deve ter feito. E então assim, a gente um dos pilares, né, da clínica que encanta, que é um dos pilares do CVM, é uma secretária bem recrutada, bem treinada, valorizada, tá? Isso nossos alunos fazem, por isso essas secretárias, elas que são o cartão de visitas, ali é o primeiro contato do paciente, os pacientes percebem a diferença, entende? Então, um pré, um intra e um pós-consulta, sabe? Diferenciado, entendeu, Wesley? E aí, cara, isso, quando você começa a fazer isso, fazer o marketing, sabe? Que você realmente ajuda as pessoas. Depois as pessoas te procuram e elas se sentem extremamente bem atendidas, né? E com o problema delas resolvidos, obviamente. Cara, seu nome vai correr solto, entendeu? Boca a boca positivo vai crescer muito, cara. E aí, cara, é isso. O paciente ele quer ser bem atendido, ele quer ter o problema dele resolvido e quer ser bem atendido. Se você fizer isso, se você não tiver um doutorado e fizer isso, bingo. Se você não tiver 10 anos de experiência e você fizer isso, bingo. Entende? Então, é isso, sabe? Qualificação, né? Ter um bom currículo, gente, isso não passa, hoje em dia, não passa de obrigação, tá? Não passa de obrigação. Para o particular, não mais do que sua obrigação, tá? E hoje, eu posso afirmar assim com muita propriedade. Eu tenho alunos assim que, poxa, são muito bons, a formação, sabe? Tipo, se formaram na USP, na Unicamp, na Unifesp, cara, e procuraram o CVM porque eles estavam numa vida medíocre, estavam trabalhando igual um louco, a saúde estava indo para as cucuias, sabe? Dando plantão, sabe? Sendo humilhados, estressados, sem se alimentar direito, sem cuidar da própria saúde, sem ter tempo para a família, sabe? Então, assim, cuidado com essa parada de eu preciso de mais uma pós, eu preciso de mais uma pós, eu preciso de mais uma pós. Não, eu tenho que esperar mais 5 anos, mais 10 anos. Não, cara, você só precisa ser um bom médico. Olha só o que esse aluno colocou aqui, tá? Eu vou ler o que está aqui no YouTube. Se você está aqui no Instagram, eu vou ler para você. Parabéns, pessoal, por toda a evolução de vocês. Consegui bater a meta do mês, 25k. Vendi 3 programas de acompanhamento intensivo, mas ainda com valor de menos de 1.000. Mas já foi uma evolução para mim. O que é esse print aqui? Esse print é basicamente de uma médica de uma cidade pequena, lá do interior do Nordeste, tá? Não estou falando do interior do Rio Grande do Sul, que é diferente, não estou falando do interior de São Paulo, que é diferente, estou falando de uma cidade do interior do Pernambuco, tá? Uma médica que está faturando 25.000, tá? Por quê? Porque ela aprendeu a valorizar, porque ela segue o nosso método, porque ela aplica o nosso método, tá? E o nosso método, de forma bem clara, assim, dando um spoiler para vocês, isso tem a ver com fazer a diferença na vida dos pacientes, sabe?
É simples assim, é você atender o paciente como você gostaria de ser atendido ou como você gostaria que alguém atendesse seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Terceira desculpa. Sidney, o mercado médico está saturado. 50 mil médicos por ano, 600 mil médicos no Brasil. Sidney, caiu o veto aí de não poder abrir novas escolas, vai entupir de médico, tem 225 escolas na fila aí, empresas querendo abrir escolas médicas. A medicina vai acabar, vão urbanizar a medicina no Brasil. Eu sinto dizer para vocês que, infelizmente, o mercado médico de plano de saúde, de plantões, de clínicas populares enfim, esse sim está saturado e vai saturar mais. Eu já ouvi de aluno meu e de aluna minha que já recebeu R$5 por consulta. Está publicado aqui no Instagram, no YouTube. Acho que foi Natália Valente, se não me engano, né? Chegou a receber R$5 por consulta. Gente, se a Natália recebeu R$5 por consulta antes, lá de 2019 para trás, porque depois de 2020 ela entrou no CVM e hoje ela fatura perto de 100 mil por mês, com 30 anos, em Brasília. Até gosto de falar isso, 30 anos faturando 100 mil, 30 e poucos, né? Deve ter uns 31, 32 já. Eu falo que a Natália tem 30 anos há uns 2 anos já. 32 anos faturando R$100 mil só de particular, atendendo 20, 30 pacientes, tá? Então, mas ela já chegou a atender R$5. Se ela atendeu paciente a R$5 3 anos, 4 anos atrás, imagina daqui a 5 anos quanto é que vão pagar, quanto que as consultas de plano, de clínicas populares vão pagar para o médico. E aí eu te pergunto, você vai esperar isso de braços fechados? Você vai embora do Brasil? Eu vou te dar uma outra alternativa melhor. Porque o mercado médico de atendimento particular não está saturado. Está longe de saturar. Pelo contrário, é extremamente difícil encontrar um médico, uma médica que faça um atendimento particular decente, de qualidade, que gere muito valor, que acompanhe o paciente, sabe? Infelizmente, eu queria dizer que isso não é verdade, pelo menos para mim, não é verdade o que eu falo, né? O que eu estou falando aqui, mas a minha percepção é essa, tá? Essa é a minha percepção, de acompanhar aí mais de 1.100 médicos, sabe? Até nos últimos 4 anos. Olha só o que eu tenho para te mostrar aqui. Mostra aí, Thiago, esse print. Show. Acabei a residência em 24 de abril de 2023. Em 13/2 iniciei o marketing no Insta, Face, Meta e também no Google Ads. Criei um site também. Em 27/2, isso é 2023, né? 27/2, iniciei meus atendimentos. E hoje, 3/3, agora, março, finalizei minha primeira semana com 9 consultas particulares. 2 ultrassons realizados, uma pequena cirurgia, vasectomia agendada, uma cirurgia maior em pré-operatório. Agradeço de coração ao método, leia-se método CVM. Abriu os olhos para a boa medicina, atrelada a todos os recursos possíveis para encontrar o paciente na sua jornada. E esse é o começo. Esse aqui é um aluno nosso que saiu recentemente da residência, ele mesmo disse, acabou agora, dia 24/2, e já é uma questão de, sei lá, de alguns meses ele está faturando acima de 50 mil. Porque na urologia, eu já ajudei muitos urologistas a terem resultados incríveis. Então, assim, a diferença é que ele terminou a residência e já está seguindo o caminho da boa medicina, sabe? E ele já está seguindo as estratégias, ele está sendo bem orientado. E a coisa mais importante, tá? Porque não adianta você ter acesso ao método, não adianta você ser bem orientado, se você não faz a sua parte, tá? Não adianta nada. E eu falo isso por quê? Porque, no universo de 1.100 médicos, tem um monte que, infelizmente, não está fazendo. E aí depois vai dizer que o problema é o curso, o problema é que demoraram meia hora para responder a minha mensagem. Isso é terceirização de culpa, isso é vitimismo, isso aí não vai ter... Uma pessoa que continua assim, ela não vai ter sucesso nunca.
tá? Porque ela nunca vai assumir a responsabilidade da vida dela e vai sempre estar culpando os outros. Agora, quem assume a responsabilidade, quem se compromete, quem faz o que tem que fazer, não tem como não ter resultado. Simples assim, tá? Então, essa desculpa de que o mercado está saturado. Está saturado o mercado de plano, de clínica popular, o mercado de serviço público está saturado. Agora, o mercado de particular tá uma beleza, é um oceano azul, tá? É um oceano azul. O atendimento particular nunca esteve tão aberto ao médico, tá? Agora, você precisa se preparar. Não adianta querer esperar em casa as coisas acontecerem. Deixa eu ver o que é que o governo vai fazer para mim. Eu acho que eu vou reclamar do CRM, do CFM, que eles não estão fazendo nada. Esquece o governo, esquece o CFM, esquece o CRM, esquece o sindicato. Arregaça as mangas, e cuida da tua vida. Vai aprender o que você precisa aprender, vai aprender a montar o teu negócio, se você ainda não tem. Você que já tem, cara, vem com o CVM, que eu te garanto que a gente consegue te ajudar. Entendeu? Aprender a melhorar o teu marketing, aprender a melhorar a tua gestão do teu consultório, aprender a melhorar as vendas do teu consultório, aprender a melhorar a fidelização, o encantamento, a gestão, entende? Isso, infelizmente, não adianta você querer esperar que alguém faça por você. É você que tem que fazer. É você que tem que fazer, entendeu? Você só vai ter resultados diferentes se você fizer coisas diferentes. Albert Einstein falava isso, né? É uma frase atribuída a ele. É loucura você esperar resultados diferentes e você continuar fazendo a mesma coisa. É loucura, tá? Isso aqui eu até mostrei na aula de, se não me engano, foi de terça, né? Mas eu vou repetir aqui para mostrar para vocês. Médico mandou para mim: Will, vamos lá os números. Gastroplastia endoscópica, 44 mil. Argônio, 5 mil. Balões gástricos, 76 mil. Consultas particulares, 7.500. Exames particulares, 11.140. Total de faturamento bruto de janeiro, 144.390. Por que eu estou te mostrando isso aqui? Porque esse é um médico ele definitivamente, né, esses números mostram que não está saturado. Está saturado? Está saturado lá no de plano, tá? Resumindo, quando você trabalha para os outros, enquanto você estiver trabalhando para os outros, você não tem controle de nada disso. Você pode ser descredenciado do seu plano amanhã, você pode ser demitido do seu emprego CLT ou do seu concurso público amanhã, você pode, enfim, quando você trabalha para os outros, você está construindo uma mansão em terreno alugado. Qualquer momento o dono pode dizer: ei, sai fora, desocupa. Tenho lives gravadas com alunos meus que estavam de plantão em hospitais que ele trabalhava 90 horas por mês. 90 horas por mês não, por semana. Há não sei quantos anos. Foi demitido dentro do hospital. Tem N histórias de alunos nossos aqui que do nada o plano descredenciou e os médicos perderam 80% do faturamento mensal. Tem história de médicos aqui que foram demitidos, que perderam tudo. Anota isso. Quando você constrói o seu negócio, pode até ser um pouco mais difícil, principalmente porque você não sabe o que fazer, você não aprendeu isso na faculdade, né? Você tem um monte de medo. Mas se você for corajosa o suficiente e humilde o suficiente para aprender o que você ainda não sabe e se submeter a ser orientado, a ser orientada e obviamente, né, passar por cima dessas crenças, desses medos, desses receios, é uma questão de tempo para você ser o dono e a dona da sua própria vida. E eu já ganhei muito dinheiro, eu já tive muitos bens e eu acho que nada disso, tenho certeza, nada disso para mim é tão valioso quanto hoje eu ser uma pessoa livre. Eu sou livre, eu falo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu trabalho quando eu quero, amanhã é feriado, por exemplo. Aí uma pessoa da minha equipe falou: Sidney, como é que tá a tua agenda amanhã? Amanhã é feriado, né? Eu falei: amanhã é feriado, dia de empreendedor, trabalhar dobrado. Vou trabalhar.
Sim, vou tirar um tempo para, né, me reunir com a minha família, para seguir aqui, me conectar com a minha espiritualidade, mas eu vou trabalhar. Porque quem faz o que quer, quando quer, é menino, é criança. Adulto faz o que tem que ser feito para conquistar os objetivos que quer. Eu não estou aqui a passeio. Eu tenho um curso para entregar para vocês semana que vem. Então eu vou trabalhar amanhã, vou trabalhar sábado, vou trabalhar domingo. Por quê? Porque eu pago um preço pela minha liberdade. Eu prefiro trabalhar 7 dias por semana e folgar quando eu quiser e tirar férias quando eu quiser, entende? E ser livre e fazer as coisas do meu jeito, nos meus termos, do que ter a falsa segurança de um dinheiro que cai ali todo mês, mas de um vínculo que eu odeio, que eu não faço o meu melhor, que eu sou humilhado, entende? Então é sobre isso. É sobre isso. Temos o print aí, Thiago? Eu acho que esse print era do próximo, quer ver? Ah, tá. Isso aqui é massa. É sobre o próximo mesmo isso, tá? É sobre o próximo mesmo. Mas olha só, a quarta desculpa é: minha especialidade não é valorizada. Aqui entra o que eu falei um pouquinho ontem, né? De médicos e, por exemplo, médicos pediatras, médicos de família, geriatras. Eu vejo um padrão nessa especialidade de colegas que têm dificuldade, né, de cobrar, de ganhar dinheiro, enfim. E eu quero compartilhar com vocês aqui um relato que me emocionou muito, de um médico que é da família CVM, que é o Marcelo. Ele falou assim: sou cirurgião e endoscopista, mas há 15 anos só faço cirurgia artificial e endoscopia. Quero compartilhar algo que me encantou, mas só vocês vão entender. Hoje a grande maioria dos meus pacientes de consultório são particular, só atendo 6 pacientes a cada turno de 6 horas. Ontem um paciente me olhou nos olhos e falou: o senhor é o 5º médico que eu vou para resolver o mesmo problema, mas só o senhor me ouviu de verdade. Fecha aspas. Eu não fiz nada, ele falou. Não prescrevi nada, só ouvi por 20 minutos. Foi o maior elogio que recebi nos últimos meses, Sidney. Realmente funciona. Obrigado. Então, assim, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque não é a sua especialidade que é desvalorizada. É você que ainda não valoriza o seu trabalho, não tem a ver com a especialidade. Se você é médico, se você é médica, de verdade, se você fez a faculdade, se você fez a residência, você consegue fazer algo muito valioso pelas pessoas. Você diminui sofrimento, você cura, você alivia, você consola. Você tira o jaleco. Vamos tirar o jaleco aqui da sala, tá? Vamos tirar o jaleco aqui dessa live, vamos tirar esse jaleco aqui. Tira o jaleco. Quero falar com a pessoa. Eu não quero falar com o médico ou com a médica agora. Eu quero falar com a pessoa. Deixa eu ver quem está aqui no Instagram, para eu citar alguns nomes. Eu não quero falar com a doutora Bruna, eu quero falar com a Bruna. Eu não quero falar com o doutor Fabrício, eu quero falar com o Fabrício. Eu quero falar com a Graziella, eu quero falar com a Isabela, quero falar com a Janaína, quero falar com o Aurélio, enfim, com o Gibran, não com o doutor Gibran, com o Gibran. Eu quero falar com a Carolina, não com a doutora Carolina, eu quero falar com o ser humano que está aí agora. Citei alguns aqui do Instagram, tá? Porque aqui do YouTube eu não consigo ver quem que tá os nomes de vocês. Vamos lá. Se algum de vocês já passou por algum momento em que você se sentiu angustiado, em que você estava sofrendo, por que quer que seja, qualquer problema que seja, e você estava, e tudo que você precisava naquele momento
era ser ouvido ou ser ouvida. Só alguém que de verdade te olhasse no olho, sabe? Que tocasse na sua mão, que dissesse: pode falar, eu estou te ouvindo, eu estou aqui. E você está seguro, você está segura. Aqui você não vai ser julgado, aqui você não vai ser julgada. E tudo que você falar aqui vai para o túmulo junto comigo. Às vezes tudo que a gente precisa é ser ouvido, é poder falar, é poder se sentir seguro, segura para poder falar. Gente, quanto que vale isso? Quanto que vale isso? Agora, a pergunta para os médicos, não mais para os seres humanos, né? Para as pessoas em si, mas agora para os médicos. O quanto que você tem feito isso de verdade? Com cada paciente que você atende, quanto que você tem feito isso? Quanto que você tem se colocado à disposição desses pacientes? De forma proativa, de forma proposital. Entende? E eu não vou nem entrar no mérito de quando um paciente precisa de um diagnóstico, de um tratamento que salva a vida dele. Eu não vou entrar no mérito de um paciente que precisa de uma cirurgia. Eu não vou entrar no mérito de um paciente que está com câncer e você cura ele de um câncer. Eu não vou entrar no mérito de um paciente que está ali morrendo numa emergência, no UTI, e você salva a vida dele. Eu não vou entrar no mérito de coisas mais elevadas, palpáveis. Eu estou só falando de uma simples escuta. Então não tem a ver com a sua especialidade. Não tem a ver com a sua especialidade. Tem a ver com o serviço que você entrega. E neste momento, enquanto a gente está aqui, são 10h10 de Brasília. Neste momento tem uma mãe desesperada precisando de um pediatra. Neste momento tem uma filha desesperada precisando de um geriatra. Neste momento tem uma pessoa desesperada precisando de um médico, de uma médica de qualquer especialidade. E detalhe, disposto a pagar o preço que você cobrar, desde que você entregue um serviço que resolva o problema, que acolha essa pessoa e que dê segurança para ela. É só isso que as pessoas querem de você. Resolutividade, acolhimento, compaixão, empatia, segurança, confiança. Só isso. E, infelizmente, a medicina descambou por um caminho diferente disso. Transformaram a gente em robôs. Medicina industrial. E aí você não consegue ouvir o seu paciente. E aí você não consegue se entregar, criar um vínculo, criar confiança. Você não consegue fazer um pós-consulta decente. Você não consegue fazer uma consulta decente. Você não consegue muitas vezes nem examinar, enfim. Por quê? Porque você se deixou levar pela robotização da medicina. E aqui no CVM a gente é a resistência a isso. Aqui a gente defende a medicina artesanal, a medicina personalizada, a medicina humana. A gente defende o toque, a medicina do olhar, do sorriso, do toque, do choro, por que não? A medicina onde um ser humano encontra com outro ser humano. A medicina onde o foco de verdade é no paciente. Não nos exames desnecessários, não nas cirurgias desnecessárias, não nos procedimentos desnecessários, no que o paciente precisa. O foco é em criar um vínculo de confiança. Um vínculo de confiança. Quando você cria isso, e você cultiva isso num pós-consulta, e você acompanha esse paciente, e você se importa de verdade com ele, você tem um consultório que vai faturar 25, 50, 100 mil para o resto da sua vida. Sabe por quê? Porque as pessoas pagam para serem bem atendidas. Tá? E eu quero, se você estava precisando de alguém para te libertar, eu não sou pastor, eu não tenho nenhum título dessa parada aí não. Mas eu vou te libertar. Você está libertado, você está liberto e liberta de toda desculpa, de toda crença de que o seu trabalho não vale, de que as pessoas não vão te valorizar, que a sua cidade é pequena, que as pessoas não vão pagar, que a sua especialidade não é valorizada. Você está liberto a partir de hoje.
não é só, as pessoas não pagam só por cirurgias ou por estética ou para... Não, eu tenho alunos e alunas de todas as especialidades. Tenho médico de família faturando acima de 25 mil todos os meses, pediatras, geriatras, e aí, enfim, dermatos, cirurgiões, enfim, as outras especialidades, mamão com açúcar, faturar acima de 25. Inclusive tem gente aí falando, né, que médico fatura 50 mil, 100 mil, 300 mil. Pô, ajudar um cirurgião plástico a faturar 300 mil, eu faço isso dormindo. Entendeu? Dormindo com a mão para trás. Agora, só que já até me perguntaram isso, Sidney, por que o CVM não se posiciona tanto para as áreas da estética e tal? Eu falo, cara, é porque eu acho que a área da estética nem precisa do CVM, deixa eles fazerem lá o trabalho deles. Eu quero ajudar é o médico raiz, eu quero ajudar é o médico que faz a diferença na vida das pessoas de verdade, a ser bem remunerado, entende? Eu quero ajudar é o médico que se preocupa em fazer um obstetra que merece ser bem remunerado para fazer um parto bem feito, sabe? Um pediatra que faz a diferença na vida de uma criança, de uma família, esse merece ser bem remunerado. O geriatra que cuida muito bem de um idoso, o endócrino que cuida muito bem do paciente, o cardiologista, enfim, todo médico que ajuda de verdade a salvar vidas, a cuidar, né, a fazer o bem para as pessoas. E você que é da estética, você também é bem-vindo. A questão é o seguinte, se a gente ajuda os médicos que lidam principalmente com doenças a aumentar o faturamento e a fazer uma medicina mais digna para ele e para o paciente, imagina o pessoal da estética aí de já faturar alto e tal. Então, todos são bem-vindos, tá? Mas na boa, eu quero ajudar o médico que está lá, principalmente o médico, a médica que fez medicina por vocação, sabe? E que está lá preso a um monte de crença, ou então está preso lá num monte de falta de conhecimento, falta de estratégia. Eu quero ajudar esse médico, essa médica a ir para o próximo nível, sabe? A faturar mais, ajudar mais pessoas, trabalhar menos e a ter qualidade de vida e no final das contas ser mais feliz. Por que eu ainda não faturo 25, 50 ou 100, dependendo do momento que você está? Só de particular todo mês. Por que eu ainda não consigo isso? E aí você vai colocar embaixo uma lista de respostas. É porque... nananã. É porque... nananã. Por que nananã? Escreve essa lista, tá? De respostas. Do lado de cada frase, você vai colocar assim, ó. Vamos supor que você uma das suas respostas seja: eu moro numa cidade pequena, as pessoas não vão pagar no meu serviço. Um exemplo, tá? Hipotético. E aí do lado você vai colocar assim, ó: o problema é a solução. O problema é a solução. Ou seja, você vai treinar o seu cérebro para pensar na solução para aquele problema. Beleza, se a minha cidade é pequena, se eu moro numa cidade pequena, cérebro, qual é a solução para esse problema? Já que o problema é a solução. E aí o teu cérebro vai te ajudar, tá? E eu quero que você anote também essa frase aqui, tá? Que eu já disse algumas vezes essa semana e eu vou repetir de novo. Vou falar olhando aqui no olho de vocês, tentar olhar para o Instagram e para o YouTube ao mesmo tempo. Você é o único ou a única representante do seu sonho nesta vida. É você, não é sua mãe, não é seu pai, não é seu irmão, sua irmã, seus filhos, seu cônjuge, não é ninguém. Não é o CRM, não é o governo, não é. É você. Você, tá? Gente, obrigado.